amores, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão aí? Estão bem? Tá tudo certinho? Eu espero sinceramente que sim. Como é que estão as aulas na escola? Estão aproveitando? Estão tirando suas dúvidas? Estão assistindo aqui os nossos conteúdos? E estão tirando lá as dúvidas também com as suas professoras? Olha, aproveita, hein? Tira a dúvida com as professoras também, tá? Hoje a nossa aula vai ser uma aula de ciências comigo, professora Sinara Souza, para as turmas do 4º ano e acelera. E o tema da nossa aula de hoje é meios bióticos e abióticos. E olha só quem está aqui com a gente hoje, fazendo companhia no set, a professora Mauricéia. Tudo bom, professora Mauricéia? Olá, professora Sinara. Olá, estudantes. Com certeza estamos bem. Sexta-feira, então, ó, prontinho aqui esperando a participação de vocês. Vamos participar. Ah, que coisa boa, né? Olha, eu quero todo mundo aí participando no chat, tá? Porque no final tem aquele joguinho legal pra gente. E também aqui a nossa intérprete de Libras, que é a Mídia, que tá fazendo a tradução pra gente simultânea, tá bom? E olha só, vamos aí pensar num ambiente calmo, pacífico. Olha o silêncio, aproveita o silêncio. Porque a gente vai observar esse ambiente. Olha só aqui essas borboletinhas. Estão vendo que estão aqui, ó? As borboletinhas aqui, a gente vai observar essa borboletinha, vai observar essa grama, vai observar essa pedra, porque a nossa aula a gente vai falar sobre isso, tá? E lembrando a vocês que nessa aula a gente está aqui assistindo no ao vivo, mas também vocês podem baixar o aplicativo do Educa Recife, acessar aí no tablet de vocês quem já recebeu, ou então entrar no site do YouTube. Eu vejo que tem pessoas que lá ficam falando coisas que tem acontecendo aqui na nossa aula, professora Mauricéia. Bem legal. Eu gosto bastante de ver o que o pessoal fica falando das nossas aulas. E eles ficam respondendo, sabia? Sim, eu já percebi também que eles respondem as questões. Isso é importante, viu, gente? Respondam mesmo, que a gente sempre está passando por lá, dando uma olhada, deixando aquele recadinho para vocês. É isso mesmo. E olha só, como eu falei, a nossa aula hoje é sobre seres bióticos e sobre seres abióticos. E a gente tem uma pequena diferença que eu já tinha comentado com vocês. Mas antes de eu falar desses seres e desses elementos, eu trouxe uma curiosidade para vocês. Vou começar a trazer curiosidades de seres, de plantas, de espaços diferentes para vocês ficarem mais ligadinhos. Olha só que bichinho bonitinho, minha gente. Já viu esse bichinho, professora Mauricéia? Olha que coisinha fofa. Nunca vi. Não é bonitinho, gente? O que vocês acham que é isso aí? Olha só como é fofinho. A gente está vendo, observando o quê? Que ele é um ser aquático, porque ele está aí, ó, dentro da água, ó, ele está, ó, nadando. Ele tem umas coisas assim diferentes na cabecinha dele, rosa, e ele tem um rabinho. Estão observando? Aquele rabinho que parece um rabinho de girino. Essa daqui é a salamandra axolo. Quando eu estava pesquisando, professora Mauricéia, eu quis pegar um bicho bem diferente para trazer para os nossos estudantes. E eu achei esse lindo, eu me apaixonei por ela. Ela é muito fofinha. E eu trouxe umas curiosidades para ela para vocês. Olha só, essa salamandra, que está ali o desenho dela, o nome dela, olha, salamandra axolotl, porque ela varia como é que as pessoas pronunciam o nome dela. Ela tem esse nome aqui, ó, que é o nome embaixo, que eu estou colocando para vocês, que é o nome em latim, que a gente dá essa classificação, Ambistoma mexicano. Por que ela é mexicano? Porque lembra aquele país, ó, México, que ela vem lá do México. Olha só, ela tem esse nome em homenagem a esse deusinho ali, azteca. E outro nome que as pessoas dão para ele é monstro aquático, mas eu não acho monstro não, eu acho tão fofinho. Por quê? O nome dela, axolotl, tem a tradução mexicana, significa monstro aquático, professora Mauricéia, mas eu achei ela tão bonitinha. Eu lembrei um do girino quando a vi, É verdade. E essa é uma característica dela mesma, olha só. Ela, em média, o tamanhozinho dela é de 15 a 45 centímetros. Por causa disso, ela acabou se tornando um bichinho de estimação. Muita gente cria esse bichinho na água. E olha só,
Outras características dele, como eu falei, né? Ela vive na água, ela tem essas características de larva, como a professora Mauricéia falou. Ela lembra esse girino, ó, o rabinho dela ali, ó, igualzinho de um girino. E ela não muda, ela vai ficar sempre assim. E ela tem uma coisa fantástica, que todos os cientistas fazem pesquisas. Eu me lembrei da professora Mauricéia, quando ela estava falando dos textos científicos, porque eu estava lendo o texto científico dessa mocinha aqui. A professora Mauricéia, ela consegue se recuperar sem deixar cicatriz na pele. Ah, fiquei com inveja dela. Ela consegue, e então os cientistas estão pesquisando como é que ela consegue fazer isso. Olha que interessante. Então, essa salamandrazinha que a gente está vendo aqui, ela é um ser aquático, vive dentro da água, que é o ambiente que ela necessita. E não pode ser qualquer água, tá? A água tem que estar friazinha. Então, ela tem para se adaptar, ela tem que estar num ambiente controlado. Então, não pode ser qualquer lugar. Você não pode pegar uma salamandra dessa, botar lá no pote da sua casa e tá criando, tá? Quando você vai cuidar de um bicho, você tem que conhecer as características daquele bicho para saber como é que você pode cuidar melhor dele. E aí, gostaram da salamandra? Tem alguma outra curiosidade sobre algum outro bicho? Pergunta ali a professora Mauricéia, que nas próximas aulas a gente vai tirando, tá bom? Então, quando a gente está falando desse ambiente que a salamandra vive, a gente está falando uma questão também de ecossistema. Por quê? Ecossistema é um conjunto de organismos que vivem em determinado local e interagem entre si e com o meio, formando um sistema estável. Então, onde é que aquela salamandra vive? Ela vive onde? Dentro de um aquário. E ali, como a gente estava observando, olha só, esse aquáriozinho o quê? Tem os peixes, tem os micro-organismos dentro da água. Ali atrás, ó, tem a algazinha que precisa de luz para poder sobreviver, para poder conseguir a clorofila. Então, ali dentro do aquário, gerou o ambiente do ecossistema da salamandra e que precisa ser daquela forma. Se essa água for um pouquinho mais quente, essa salamandra já não consegue sobreviver ali naquele espaço. Então, cada ecossistema é formado por várias populações de espécies diferentes. Nenhum ecossistema é igual ao outro, como a gente já viu isso aqui, né? E eu já mostrei para vocês alguns ecossistemas, como esse aqui, ó, que é a savana africana. Estão lembrados desse aqui? É que eu passei rapidinho, né? Estão lembrados desse aqui? Que eu falei dos elefantinhos, mostrei para vocês, falei do ambiente que eles vivem, que eu mostrei que eles estavam numa poça de água. Pronto. Esse é o ecossistema que esses animais estão habituados a viver. Então, esses elementos bióticos têm umas outras características que a gente vai falar para vocês. Olha só. Primeiro, biótico, quando a gente fala bio, a gente está falando de vida. Por exemplo, quando a gente está estudando sobre biologia, é o estudo da vida. Então, tudo que você vê bio quer dizer vida, tá certo? Então, todos os elementos bióticos são elementos que têm vida, não esquece, que são esses elementos daqui, do reino dos seres vivos que a gente já apresentou. Estão lembrados que eu falei do reino animalia, que são dos animais, do reino plantae, que são das plantas, o reino fungi, que são dos fungos, o reino protista, que tem as algas, e o reino monera, que são daqueles seres bem pequenininhos. Estão lembrados? Pronto, a ideia é basicamente essa. Então, esses elementos bióticos são seres também que fazem parte da cadeia alimentar de outros seres vivos e das plantas. E olha só que imagem bonita. Eu me lembrei agora da professora Kedma, a professora Mauricéia. Ela gosta muito de mar, de praia, sabe? Ela falou aqui que ela adora essa imagem assim. Então, vamos observar aqui esse lago Baikal. Esse lago Baikal é um lago que fica lá na Rússia. Ele pode parecer como um lago qualquer, que a gente conhece. Mas olha só, ele é um pouco diferente do que a gente conhece, porque se você observar que lá no fundo tem umas geleirazinhas, uma nevezinha. Aqui a gente já predomina o quê? Um clima mais frio, não é aquele clima quente que a gente está habituado, não. E quando a gente vai para o fundo da água, observa aqui o fundo desse lago. O que vocês estão conseguindo observar aí? Porque eu estou vendo logo de cara aqui as plantinhas.
Será que eles estão conseguindo observar mais alguma coisa, professora Mauricéia? Eles estão, professora, mas eu queria chamar a atenção para uma questão que aconteceu logo no início. Alguns estudantes perderam aquele videozinho da salamandra e aí ficaram aqui perguntando o que era uma salamandra. Eu tentei explicar que era um animal que tem características que parecem com girino, né, que é o sapinho novinho. Mas aí a gente agora está se organizando aqui e estamos voltando. Tá certo. É porque deu um delayzinho na salamandra, mas não tem problema não, gente. Olha só que beleza. A tecnologia é uma coisa maravilhosa. A gente já volta. Olha aqui, ó. Olha aqui. Essa daqui é a fofinha da salamandra que eu estava falando para vocês. Olha como ela é bonitinha. Tão fofinha. Aí eu mostrei esses exemplos aqui, olha. E tem esses videozinhos assim, curtinhos, que tem outras partes e outras características da salamandra. Aí vocês podem voltar lá na nossa aula no YouTube ou no nosso portal do Educa Recife e vocês vão achar tudinho que eu estava falando aqui para vocês. E eu expliquei todas as características dessa nossa amiguinha aí, tá? E olha como ela é coisa fofa, professora Mauricéia. Eu adorei voltar. Gostou, Adorei. Então, voltando lá para o nosso lago, deixa eu voltar aqui. O nosso laguinho, olha só, eu mostrei aqui o lago e eu perguntei para vocês o que é que vocês observam nesse lago, porque eu já falei, né? O que eu observo aqui nesse lago, logo, são as plantas. É a primeira coisa que eu observo. Mas o que é que vocês observaram? Você consegue observar alguma coisa de diferente assim, professora Mauricéia? Olha, além, eu observo, e o Carlos também aqui falou que estava parecendo coral. Será que é um coral? É parecido, né, com coral. Só que esse coral que você está pensando aí, a gente encontra onde? Nos oceanos, que são aquelas barreiras de coral. Essas aqui são essas plantinhas aqui, elas têm bastante semelhança, né? Mas elas são as alguinhas que tem aqui nesse lago. Então, a gente tem musgos aqui, ó, nessa parte de baixo. Tem os peixinhos que estão nadando. Tem até, parece até um camarão. Tá? Eu não sei que tipo de peixe é, mas ele me lembrou um camarão, um peixinho que estava passando por aí. Então, professora Mauricéia, mais alguém falou alguma coisa diferente do que eu falei? Então, o que a gente pode observar, que no caso, o que a gente pensa aí que é um coral, seriam as algas, Carlos. Então, não são os corais. E, além do mais, tem outros tipos aí, outros seres que a gente observa nesse lago, né? A gente está observando aí o fundo do lago com vários seres que habitam esse ambiente. Que é importante a gente, às vezes, observar, porque a gente está tão assim voltado para os seres terrestres que a gente esquece dos outros seres que estão aí em outros ambientes. E importante é o tema da aula de hoje, né? Bióticos e abióticos, né? Por isso é importante que a gente observe outros tipos de animais em outros habitats. Isso mesmo, professora Mauricéia. Como você falou dos seres bióticos e abióticos, a gente pode observar também a luz aí incidindo nesse ambiente. Que os peixinhos já vão para cima da luz, vão vendo. Essa planta que está ali também precisa dessa iluminação, como a gente já observou nas outras aulas que a gente estava falando. Então, olha só, eu fiz aqui a listinha dos seres bióticos que aparecem aqui nessa imagem. Olha, temos o quê? Temos os micro-organismos, que são aqueles bem pequenininhos que aparecem. Depois nós temos as algas que estão ali presentes no lago. A gente tem caramujos no lago também, sabe? Eu coloquei itens extras para ver se alguém falava, mas ninguém falou do caramujo. Fiquei só esperando. Também tem mais o quê? Peixes herbívoros. O que são peixes herbívoros? São peixes que se alimentam daquelas algas que estão presentes ali. Ou então que também se alimentam do fungo que está no fundo do lago. Também a gente tem os peixes carnívoros, que carnívoros comem carne, então eles se alimentam de caramujos, eles podem se alimentar de outros peixes menores. Também a gente tem mais o quê? As aves que estão em torno da lagoa ali, se alimentando desses peixinhos. Olha só quanta coisa a gente já está falando aqui, de quantos bichos diferentes que estão aparecendo aqui. E tem mais alguma coisa? Tem, porque também tem rãs que ficam ali, ó, próximos ao entorno desse lago. Então, esses aqui só são alguns dos animais que podem estar
próximos a esse lago e sobrevivendo através desse lago. Então, vocês estão vendo que aqui já foi formado um ecossistema, um equilíbrio entre esses próprios seres que estão aqui dentro. A gente viu os seres bióticos, mas será que tem elementos abióticos aqui? Vamos lembrar o que são esses elementos abióticos? Olha só, esses elementos abióticos, a gente tem que lembrar do nome. Lembra que eu falei que biótico vem de bio, que tem vida. O A, quando ele aparece na frente da palavra, a gente diz que o A, ele mostra que é uma negação. Então, quando o C é abiótico, o A é não tem vida. O A mais o bio significa que não tem vida, tá bom? Então, só para facilitar. Então, ele pode ser toda a matéria inorgânica, que são as terras, a temperatura, a luz, ou então sem vida, como a gente diz geralmente. Que a gente tem o quê? Quais são esses elementos? Vamos relembrar? A gente tem a luz, que a gente encontra lá, que é necessária justamente às plantas para realizar a fotossíntese, que a gente tem que lembrar também que é através da fotossíntese que a planta faz o quê? Aquela troca do gás carbônico pelo oxigênio. Também a gente tem o quê? A temperatura, que é essencial ali naquele momento do lago. Por quê? Se a temperatura da água aumenta, o oxigênio acontece o quê? Ele vai lá para baixo e muitos seres vivos que estão dentro daquele lago acabam morrendo. Você já viu aquela triste notícia, professora Mauriceia, que um lago estava com pouco oxigênio e matou vários peixinhos? Infelizmente, nós nos deparamos de vez em quando com essas notícias, né? Justamente. E é muito triste. Justamente. E a poluição também no lago, no rio, nos mares, afeta essa produção de oxigênio. Outra coisa também, que são essas coisas assim, ó, pulando, são os nutrientes, que são necessários para o bom funcionamento do metabolismo dos seres vivos. Eles dissolvidos na água, esses sais são importantes para aqueles seres que estão vivendo ali. Por exemplo, aquela alga, ela absorve aquele sais mineral que está ali. Nós, seres humanos, também precisamos dos sais minerais e dos nutrientes dessas algas, desses peixes que a gente se alimenta. E a mesma coisa são com esses seres. Eles precisam de nutrientes para poder se manter vivo e manter o equilíbrio deles. Outra coisa também é o solo. Aquele solo que estava aparecendo ali, ele é muito importante. Se aquele solo estiver estragado, se ele estiver contaminado, vai afetar os bichos que vivem ali, ó. Principalmente porque essa algazinha que está aqui, esse lodozinho que está aqui no solo, juntamente com a alga, ele serve para quê, ó? No fundo e nas margens do lago, que servem de esconderijo para alguns organismos. Alguns organismos, ó, fazem aquilo ali de morada e até mesmo se alimentam daquele sedimento que fica aqui embaixo. Porque quando a algazinha vai se deteriorando, vai morrendo, ela vai criando um fungozinho ali natural, que é o que a gente chama de sedimento. Continuando, aí tem a água. A água nesse lago é essencial, gente. Não tem como, né? Porque a gente está falando de um lago. Por quê? A água, ela participa nessa formação do corpo dos organismos. A água é a casa dos peixes. A água serve para eles se locomoverem. A água ali serve para tudo. Continuando. O vento. Toda vez o povo esquece do vento, mas o vento também é muito importante nesse momento. Por quê? Os ventos também são responsáveis por levar para longe o ar viciado, aquele ar com impurezas, e trazer o ar puro com bastante oxigênio para fazer a planta, aquela alga que está ali, ó, precisa também fazer essa troca com o meio. Então, quando ela faz essa troca, o vento leva esse oxigênio para longe, que é o que acontece com a gente. As algas azuis, elas são responsáveis por grande parte do fornecimento do oxigênio para nós, seres humanos, e para o nosso planeta Terra. E elas vivem aonde? Elas vivem em água. Então, o vento é responsável por fazer essa troca desses gases, do oxigênio e do gás carbônico. E olha só, a gente já viu um pouquinho aqui sobre esses elementos bióticos e abióticos. E vocês ficaram com alguma dúvida, professora Mauriceia? Alguém ficou com alguma dúvida agora?
Olha só, o Carlos está aqui muito penalizado, porque ele também já viu reportagens sobre os peixinhos mortos por falta de oxigênio, né? Realmente é muito triste. O Misael chegou por aqui, dando bom dia. Olá, Misael, seja bem-vindo. Olha a hora da aula, Misael. E aí, professora, só uma observação em relação aos ventos, que também é muito importante a função dos ventos na questão de levar as sementes para longe, né? De polinizar, Isso mesmo, de levar com essas certeza. sementes para outros locais. E é por isso que muitas vezes a gente vê algumas plantas que nascem bem distante de onde elas já são normais, naturais, porque esse vento também tem essa função. É verdade, professora Maurícia, é muito verdade mesmo. E é muito importante a gente cuidar dos nossos ecossistemas e cuidar do nosso planeta. Então, cuidado aí de onde você está, sempre tentar fazer a preservação ambiental e cuidado com os animaizinhos. Vamos brincar? Vamos jogar? Esse joguinho aqui é bem legalzinho. Olha só, aqui a gente tem uma grade com várias informações diferentes. E aqui a gente tem, ó, bióticos e abióticos. E o que a gente vai fazer? A gente vai separar o que são características de seres bióticos dos abióticos. Só isso. Então, vamos lá. Começar com a professora Mauricéia, para vocês entenderem como é que funciona. O que é que não morre, professora Mauricéia? Seres bióticos ou abióticos? A gente vai lembrar da aula, né? Não. Então, abiótico. Isso mesmo. Perguntar a produção, enquanto os estudantes estão aí lendo ainda. Olha só, os animais, vou pro fácil, são seres bióticos ou abióticos? Olha, prestar atenção na aula! Então, a gente tem aqui, ó, não tem vida, pedras e plantas. Esses três aqui que vai dar tempo pra gente fazer. O que é que não tem vida? Diz aí pra gente, fala aí pra professora Mauricéia. A gente está falando de pedras e plantas, não é isso? É. Quem não tem vida? Pedras ou plantas, gente? Isso olha mesmo. só, o que olha. aqui não tem vida, porque aí a gente já vai tirar aqui 12 e já vai jogar ali. O que aqui não tem Aguardando vida? vocês, olha aí. Cadê? Olha o tempo, olha o tempo. Olha o gente. tempo. Tic-tac, O tic-tac. Carlos falou pedras. Pedras o quê? Isso mesmo, Não tem eles vida. não têm vidas, então eles são seres o quê? Abióticos. Aí a gente já puxa aqui, ó, não tem vida, pra lá também. Esse aqui, o vermelhinho. Agora, vamos perguntar, quem é que se alimenta? São seres bióticos ou abióticos? Olha aí, o Misael também tinha respondido pedras, viu? Mas agora a gente já quer saber o Quem que é que se alimenta? A pedra ou o bicho? Porque tá aqui, ó, animais e as pedras. Quem é que se alimenta? E aí, Misael, e aí, Carlos, quem se alimenta? Pedras ou bicho? Quem se alimenta? Ninguém sabe. Ah, vou ter que dizer. São os animais que se Eles já alimentam. disseram, os bichos. Ah, muito bem. Então, gente, gostaram do joguinho? Gostaram? A gente tem aqui o link para vocês poderem acessar o joguinho e completarem ele todinho e se divertir, porque a gente já vai se despedindo, professora Mauricéia. Oh, tá vendo, meninos? Foi rápido demais, nem deu tempo para tudo. Mas aí a participação, como sempre, foi show. Prestaram atenção, gostaram da aula e a gente também fica triste. É verdade, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Se vocês quiserem, ó, vai chegar a aula aí do 5º ano e vocês podem assistir também. E qualquer dúvida, vocês falam lá com a gente no chat do YouTube, tá bom? Beijo grande para vocês e até a próxima!